Então, por que fazer ciência? É uma pergunta. A gente sempre faz perguntas sobre a vida e a gente sempre tenta ter as respostas. Assim, acho que conhecimento. Antes de responder por que fazer ciência, quero que vocês me respondam isso aqui. Me respondam. Nada é óbvio, acredite. O que é ciência? É um estudo que você vai fazer, mas que tem métodos, que tem hipóteses, sempre tem, para qualquer um, tem meio que uma forminha que você tem que seguir para... Existe uma forminha para fazer ciência? Uma forminha, assim, tipo, você tem que ter uma pergunta, uma hipótese, você vai testar aquela hipótese. Todo mundo concorda? Eu acho que você tem que abandonar o máximo o que você, tipo, o seu modo de pensar, tipo, você está estudando alguma coisa e você vai se abster ao máximo. Por quê? Porque você pode, de certa forma, ser tendencioso, correr. É possível se abster? Talvez não, mas... Todo mundo concorda? Vendo pela palavra ciência, assim, eu diria mais que a ciência vem de saber, né? Não sei, conhecer, buscar alguma coisa. Eu não sei, mas é da palavra. Então, me deem uma definição de ciência. Eu acho que você busca uma resposta para uma pergunta, mas tem que ser uma resposta que pode ser testada. Ciência é essa busca? Não, ciência é qual? Qual é a diferença de ciência para filosofia? Porque é testável. Faz. Pode ser. E teoria é o quê? Você falou ciência faz, não só pensa. Teoria é o quê? Mas a teoria pode ser testada. Tipo, na filosofia você não pode... Tipo, igual, se Deus... Nossa, agora vai entrar num negócio tenso, mas se Deus existe, sabe? Pode entrar, eu vou entrar nisso. Então, você não tem como testar, não tem como saber, sabe? Você não tem uma metodologia de teste. Você só filosofa sobre. Filosofia não é uma ciência. Não? Eu acho que... É isso que eu estou te perguntando. E eu estou lhe devolvendo a pergunta. A ciência é uma coisa muito mais ampla, a gente está falando... Por quê? Ciência é uma coisa muito mais ampla? Ciências sociais, eu nem sei qual é a dinâmica dos caras. E se eu disser que ciência é uma coisa muito mais restrita? Você acha que é? Se eu lhe disser que ciência é muito mais restrita do que filosofia. Tanto em escopo, quanto em abrangência, quanto em aplicação. Você concorda? Sim. Por quê? Porque filosofia todo mundo pode fazer. Será? De certo modo. Eu acho que sim. Eu acho que... O que é filosofia? Filosofia é só abstrações e pensamentos. Buscar uma verdade, eu não sei. Vocês sabem o que é epistemologia? Conhece, de questionar, de tudo. Vocês sabem o que é epistemologia? Busca pelo conhecimento. O estudo do conhecimento. O que é conhecimento? Que você adquire informações? É assimilado. Não é informações. Conhecimento é assimilado, é a assimilação do... Conhecimento é assimilação do quê? Não, que você adquire pela ciência. Conhecimento não é aquilo que você adquire pela ciência. Mas tem conhecimento. Pela ciência? E revelação é o quê? Inspiração. Eu não sei o que é revelação. Revelação divina. Não sei. É fé, isso é fé. Totalmente diferente da ciência. Você acha? Eu acho. Tem certeza? Não acho. Porque para você fazer uma pergunta é porque você acredita naquilo. Então você tem que ter fé para fazer ciência. Será? Eu acho. Defina a fé. Isso, é porque não tem definição. Não tem definição. Não, sério. Não, porque ele tirar todas as coisas. Não crer na coisa, tirar todas as coisas. Definam fé. Não, mas para você fazer ciência, você está acreditando numa coisa. Você está acreditando que ela vai dar um resultado. Isso é uma fé. Defina a fé. Ai, eu tô sem dicionário. Eu não sei definir fé por fé. É aquilo que você acredita. Fé tem uma explicação, tem uma definição de fé que eu gosto, que é a crença inexplicável. É a crença irracional no inexplicável. Isso, ótimo. Vocês concordam com isso? Plenamente. Vocês já viram um átomo? Não, mas tem. Tem? É? Tem. Prove. Moléculas são conjuntos de átomos.
O que, você já viu uma molécula? Já. Não. Uma molécula de água. Já vi água, que é o conjunto de moléculas de água. Pode ser? Como é que você sabe? Para, você vai acabar com o meu mundo. A ideia é essa, eu tô aqui pra acabar com o mundo de vocês. Nossa, aqui eu fudei, vamos ser negócio de universal depois. A gente tá no 11º slide, tá, gente? É só pra constar. O dia hoje vai ser tenso. Ai, meu Deus. Vamos facilitar a vida de vocês. Opa. Ai, tô assistindo Breaking Bad. Ai, eu acabei, muito bom. Não dê spoilers. Aliás, nada de spoilers. O que é conhecimento científico? E como ele é gerado? Vamos sair da parte mais abstrata, por enquanto, e descer para um nível mais próximo de vocês. Aí eu se optei pelo método que todo mundo estava falando. Será? Sim, com certeza. Por quê? Porque eu aprendi isso na escola. Porque foi o que seus professores disseram. Tem que ser replicável. Oi? Tem que ser replicável. Se você faz um estudo com um médico e alguém me fala, não, eu não acredito em você, ou sim... Você consegue replicar o LHC? Vocês sabem o que é o LHC? O supercolisor de partículas que ia destruir o mundo? Que descobriu o bóson de Higgs, saiu na TV, todo mundo achou lindo, ninguém sabia o que era. Eu não sei replicar, não, mas... Alguém consegue? Se alguém estudar, Com bilhões e bilhões de dólares? Será? Bill Gates, talvez. Vocês têm certeza disso? Não tenho certeza de mais nada da minha vida. O conhecimento científico acho que tem que ser gerado de uma forma consistente. Uma pergunta mais fácil. Ou não. O que é que a ciência busca? Conhecimento. Ciência busca conhecimento. Ponto. ou possíveis verdades, assim, Conhecimento ao contrário. Respostas. Respostas. Pra quê? Perguntas? De onde a gente veio, o que a gente é. Deus fez. Responde as suas perguntas. Por quê? É criacionismo, isso. Mas vocês ainda não conseguiram me diferenciar a ciência de fé. Mas a gente não pode testar, igual você falou lá do... Eu falei isso? Não, da tecnologia. Eu falei isso? Pode refazer. Mas, assim, Eu perguntei se você podia. então, mas talvez a gente pode com inteligência e dinheiro agora sobre de onde a gente veio. Se você tiver dinheiro suficiente para replicar as condições da Terra inicial, você poderia replicar a origem da vida? Provavelmente sim. Tecnologia suficiente? Tecnologia suficiente também. Não, tecnologia suficiente. Vocês não lembram do experimento de Urey Miller? É, que é suficiente. Ele fez isso. Fez. E nem precisava de tanto. Não deu certo, mas ele fez. Chegou na sopa primordial. No que ele definiu como sendo a sopa primordial. Porque ele disse que aquilo era como era a Terra original. Ele não estava lá para saber. E é bem aceito até hoje. Será? É. Você acha? Eu acho, não tenho certeza. Então vamos fechar um pouco mais, certo? Eu quero que vocês concordem numa definição de ciência de conhecimento científico. Ou duas definições, se vocês não conseguirem concordar em uma só. Quais são as Vamos começar pelo mais baixo. Quais são as características básicas da ciência? O que é que separa a ciência, por exemplo, da filosofia, da metafísica? Experimentação. Experimentação? Observação. Observação? Então, ciência é experimentação e observação? Ciência é experimentação e observação? Sim, não, talvez. Definição incompleta? Aí, galera. Incompleto. É uma definição incompleta de ciência. O que é que falta para completar? O método. Que método? Jogar pedrinha até quebrar? Isso já é método. Já é experimentação. Qual método? Científico. Existe o método científico? Existe um consenso. Existe? Quem aqui passou por mais de um laboratório? Os laboratórios faziam ciência do mesmo jeito?
Bom método. Varia, né? Varia? Varia. Vários métodos. Vocês vão pensar sobre isso ainda. Olá. Bom dia, pode entrar. Você, o que são padrões? Você que acabou de chegar. Pegar o bonde andando. Volta embora. Padrões são características comuns. A quê? Ah, não sei. Padrões são características comuns a alguma coisa. Vamos simplificar. Ao objeto de estudo. Todo mundo concorda? Finalmente ele respondeu uma coisa sem perguntar. Yes! O que são processos? Um mecanismo que leva a padrões. Ou que leva a coisa. Qual é a diferença entre processo e mecanismo? Que os mecanismos dão meio para chegar nos processos, para chegar nos padrões. O conjunto de mecanismos está em processo. Isso aqui está na ordem hierárquica correta? Eu colocaria como... Eu colocaria ao contrário. O quê? De baixo para cima? Sim, colocaria mecanismo, levam processos e Definimos padrões. O que é que isso tem a ver com todas as perguntas que eu fiz até agora? Não faço a menor ideia. Tem a ver com como você faz ciência. Você percebe padrões, você tenta pensar nos processos e os mecanismos que levam aos processos. Os mecanismos levam aos processos... Que compõem o processo. Compõem o processo. Que... Alguém... Vocês perceberam que o tema do dia é mindfuck total, né? Adoro isso. Eu também, isso é melhor. Ela só tá quase chorando do meu lado, pedindo pra sair. É de propósito, tá, gente? Para construir uma coisa, primeiro você tem que quebrar. Eu vou quebrar vocês hoje e amanhã eu vou consertar vocês. Que explicam os processos. O quê? Desculpe. Os mecanismos que explicam a vida toda. Os mecanismos que explicam os processos. Os mecanismos explicam os processos? Acho que levam. Acho que levam aos processos. Mas... E os processos têm a ver o que com os padrões? Vai perguntar de volta, então você tem que falar. Os processos têm a ver o que com os padrões? Como você atinge padrões. O que os processos têm a ver o que com os padrões? Qual é a relação entre processo, padrão e mecanismo? O processo atua para gerar o padrão. Então eu posso dizer, não, você já tem. O para é uma questão mais avante ainda. A gente vai chegar nela daqui, talvez de tarde. Depende do ritmo de vocês. Eu posso dizer que o padrão é uma estrutura, e por estrutura não entendo uma estrutura física. O padrão é uma estrutura observada na natureza? É uma forma. Sim. Uma estrutura de organização? Sim. Todo mundo concorda? Alguém discorda? Está incompleto? Perfeito. Qual é a relação entre a estrutura observada na natureza e o que a gente denomina por processo? Os processos que levaram a ter esses problemas. Então é uma relação de causalidade? E o mecanismo entra onde? O mecanismo são os processos. Não. Não. Reparem que agora eu dei uma resposta definitiva. São três coisas diferentes, porém interrelacionadas. Certo? Os padrões são estruturas observáveis na natureza, estruturas organizacionais geradas por processos através de mecanismos. O mecanismo é uma sequência do processo? Eu acho aquele mecanismo. Oi? Uma consequência, o mecanismo do processo? Processo é gerado pelo mecanismo. É uma relação causal. Dentro do processo, você tem os mecanismos que vão gerar o padrão. Mas isso é um pouco controverso. Sua pergunta cabe, isso é um pouco controverso. Então, gente, dado essa última discussão, o que é ciência? Todos os padrões, processos, mecanismos da natureza. E o que é que diferencia ciência de filosofia natural?
Filosofia não tem padrão. Não? Tem? Eu não sei. A filosofia não tem padrão. Eu sou leiga. Filosofia é meio que... Vocês já ouviram falar de escolas de filosofia? Já. Não são padrões de pensamento? Pode ser que sim. Temos tempo ainda, Sheina? Quanto tempo? 5 minutos. Então... Dá pra chorar ainda. Mas por que a gente está diferenciando ciência de filosofia, sendo que dá pra fazer ciência na filosofia? Quem é chamado? Caramba, eu nunca pensei nisso. Por que a gente faz ciência? Por que é que se faz ciência? Primeiro, não estou nem perguntando o que é ciência. A gente vai chegar lá depois do coffee break. Vocês vão precisar de energia para pensar nisso ainda. Uma consequência da humanidade? Não, todo mundo começa. Uma consequência da humanidade? Tudo aconteceu. Eu acho assim, filósofos antigos que a gente estuda, Aristóteles, etc., eles perguntavam o porquê das coisas, tipo, a maçã cai da árvore. Por quê? Fica até redonda. Aí às vezes eu acho que eles, por exemplo, talvez determinado pensamento tendia a buscar um porquê filosófico. E aí, uma busca de causalidade? É uma coisa muito legal uma vez. Aí ele busca causalidade testando. Que dizia que a filosofia respondia perguntas, mas quando ela respondia as perguntas, elas viravam uma ciência. E por isso a filosofia era sempre tão inconstante. Assim. Se eu disser para vocês que a ciência é filha da filosofia, Eu acredito. é um ramo da filosofia, considerando filosofia como uma atividade humana. Sim. Vocês concordam? Sim. Eu também. Graças a Deus. Vamos beber uma cerveja. Vocês não me responderam ainda. Porque você acabou de ciência de não ciência. Se eu lhe disser que religião também é derivada... Não. É derivada da filosofia. Eu acho que é a busca das respostas. A busca das respostas. Eu acho que você fala é essa atividade. Tá. Essa... Vocês sabem que é Richard Dawkins, né? Sim. Quando perguntaram para ele por que a gente deveria fazer ciência, acreditar na ciência, vocês sabem qual foi a resposta que ele deu? Não. Funciona. Por que funciona? Cenas dos próximos capítulos. Vamos para o café.